Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pedimos o Espírito Santo para iluminar nossas vidas. Cada dia precisamos dessa luz. Nós corremos o risco de abdicarmos da verdade, deixarmos a verdade para que nós tenhamos razão. Assim é na vida natural. Quantas vezes você vê pessoas que você vê claramente que estão erradas, mas lutando para não admitir o seu erro. Agora, isso também acontece no terreno da fé. Pessoas que leram os evangelhos, que decoraram às vezes muitas passagens, mas algumas coisas é preciso que elas se garantam, que elas não estão interessadas na verdade porque a verdade as contradiria. Então, a súplica é sempre ao Espírito Santo que ilumine nossas vidas, ilumine a tua vida, ilumine a minha. Ninguém chegou ao conhecimento pleno da verdade, a não ser o próprio Filho de Deus. Então, a nossa missão é suplicar sempre ao Espírito Santo para eu não garantir coisas que são erradas. Por exemplo, vamos lembrar algumas coisas. Você ouviu várias vezes na Escritura, pelo menos 2 vezes, que Jesus tinha outros irmãos, 3, 4 vezes, quando os irmãos e a mãe foram procurá-lo, quando os discípulos estavam lá nas bodas de Caná, quando fala em outras passagens que não é ele o Jesus que nós conhecemos, seus irmãos e suas irmãs estão conosco. Então, você ouve, por exemplo, uma religião pregar que Jesus tinha outros irmãos. E várias vezes foi explicado para nós e para as pessoas que o hebraico, a língua hebraica, não tem palavra específica para irmão, primo, cunhado. Algumas vezes os irmãos são... você vai na missa, o padre fala, meus irmãos, minhas irmãs. Não, mas lá era diferente, lá tem que ser diferente, porque eu quero que seja diferente. Que vai anular a minha tese, a minha ideia. Nós não temos orgulho nenhum de ter uma ideia. Nós queremos antes ser iluminados pelo Espírito Santo. Jesus tinha outros irmãos. Aos pés da cruz, olha que interessante. Jesus tinha outros irmãos, mas ninguém estava ao pé da cruz. Por quê? Foram viajar, estavam passeando, foram para a praia, não deu tempo de voltar para a morte de Jesus, foram visitar parentes muito longe. Na hora da cruz, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho, diz ao discípulo amado São João. O que eu faço com essa passagem da Escritura? Eu anulo? Onde é que estavam os outros irmãos de Jesus? Você, às vezes, na nossa vida humana, mesmo outro dia fiquei sabendo, irmãos que se odiaram durante 20, 30 anos, quando soube que o outro estava morrendo, foi lá para vê-lo, para visitá-lo. Agora não, na Escritura eu tenho que fazer de um jeito que caiba naquilo que eu quero crer. Então, não digo que o Espírito Santo é só para vocês, não, é para mim também.
Nós todos precisamos ser iluminados a cada dia. Quando São Pedro confessa: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, Jesus vai dizer: Simão, filho de Jonas, não foi a carne, não foi o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Um dia estava conversando com uma pessoa de outra religião. Não, Jesus falou assim: eu te darei as chaves do reino do céu, e sobre esta pedra, apontando para si mesmo, Jesus, edificarei a minha igreja. Olha só, troca o nome de Simão, chama-o de Pedro, de pedra, de Cefas. Mas, então, vejam a criancice, ignorância, para dizer: tu és Pedro. Aí Jesus dirige para si mesmo e falaria, porque eu não quero admitir o primado, o principado de Pedro, principado no sentido evangélico, o primado de Pedro. A ele deu autoridade. Depois São Paulo vai dizer lá nos Gálatas: subi a Jerusalém para consultar Pedro, João e Tiago, que são considerados as colunas da igreja. Como eu faço para negar tanta coisa junto? Negar a anunciação do anjo a Nossa Senhora? Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez em mim maravilhas. Santo é seu nome. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço. Poder do seu braço, a presença do próprio Deus no meio de nós. Dispersou os corações dos soberbos. Derrubou do trono os poderosos. Exaltou os humildes. Saciou de bens os famintos. Os orgulhosos. Eu quero estar sempre certo. Você vê isso nas várias situações da tua vida, no teu trabalho, no teu convívio social, no trânsito. Todo mundo está certo, só você que está errado. Então, assim, infelizmente, também acontece na ordem da fé. Tantas pessoas pregando, mas esquecem-se propositadamente de certos versículos, não querem tocar naquilo, não querem pensar naquilo, menos ainda, não querem pedir o Espírito Santo para serem iluminados sobre aquilo. O que nascer de ti será chamado Filho de Deus. A maternidade divina de Maria é o Filho de Deus, o mesmo Filho de Deus descrito no Evangelho de São João. Tudo foi feito por Ele, para Ele, com Ele. Sem Ele nada foi feito. Sem Ele nada foi feito. Que a nossa atenção vá para a glória de Deus. Nós ficamos preocupados em tirar a glória das pessoas. E é tão grande essa ânsia que não damos glória a Deus. Tudo foi feito por Ele. Os anjos foram feitos por Ele, para o adorar, para cantar os seus louvores por toda a eternidade. Você viu lá naquela passagem de Jesus e os saduceus? Já naquele tempo os saduceus não acreditavam nem em anjos e nem em ressurreição. Jesus vai dizer: os anjos das crianças contemplam continuamente a face de Deus. Depois contestam Jesus sobre um homem que se casara com uma mulher que se casara com 7 maridos, morrendo todos eles. Qual deles seria o marido dela na ressurreição? Jesus vai explicar: na ressurreição todos serão como os anjos. Os homens não terão mulheres, as mulheres não terão maridos.
porque serão como os anjos de Deus. Os saduceus também acreditavam no Messias, esperavam no Messias também. Vejam já, naquele tempo, tantas outras coisas. E quando Jesus diz, o meu corpo é uma verdadeira comida, meu sangue é uma verdadeira bebida, quem não comer a minha carne e beber o meu sangue, não terá a vida eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Aí eu vejo aquilo, vejo que os discípulos o abandonaram. A grande parte dos discípulos o abandonou naquela hora, porque não criam, não queriam crer no poder de Deus, não criam verdadeiramente que aquele que lhes falava era o próprio Deus, o Filho de Deus, mas o próprio Deus, que faz o que quer, na hora que quer, quando quer. Isto é o meu corpo, tomou o pão, falou, é o meu corpo. É Deus. Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer. Confere o primado a Pedro. Depois diz a eles, todas as vezes que partirem o pão, fazei isto em memória para celebrar a minha memória. Memória, o que é? Um Deus passado, um Deus que viveu e não vive mais? Memória é a vida presente. A memória é para nós. A repetição do sacrifício nesse mundo é para nós. O sacrifício de Deus é eterno. O sacrifício da cruz é eterno. Salvou a humanidade de todos os tempos, até de todas as galáxias, se houverem vida em outras galáxias. Mas isso não importa. O que importa é que creiamos. Por isso que Jesus vai dizer, se não crerdes o que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Ele vai dizer para os apóstolos, a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, eles serão retidos. Perdoar os pecados, conferiu, soprou sobre eles, dizendo, recebei o Espírito Santo. O que eu posso crer, o que eu quero crer, o que eu quero crer, não é o que eu devo crer. Eu devo crer num Deus onipotente, onisciente, onipresente, pode tudo, está em todos os lugares. Quando eu celebro a Eucaristia, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, eu estou revivendo para mim que estou no templo, eu estou renovando aquele sacrifício para mim que estou no templo, mas o sacrifício de Deus é eterno. Tantas vezes quanto eu celebrar, tantas vezes Ele vai nos dar o seu corpo e o seu sangue. Ou eu não querendo crer nisso, é muito duro para ouvir, porque eu vou admitir que eu estou errado. Eu vou ter que me submeter a uma... Agora que eu consegui a glória de ser grande, de ser famoso, de ser um grande pregador, de fundar uma nova religião que cresceu tanto, como é que eu vou agora me humilhar na presença de Deus? Para nós não interessa ninguém se humilhando. Para nós interessa pessoas descobrindo a verdade pelo dom do Espírito Santo, como Deus revelou a Pedro, não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. A nossa alegria é que Deus te revele as coisas e a nós também, cada dia mais. Ah, porque vocês batizam crianças? Arrependei-vos dos vossos pecados e sereis batizados. Como é que uma criança vai se arrepender do seu pecado, se nem consciência ela tem? Sereis batizados e recebereis o dom do Espírito Santo.
Depois lá São Paulo vai dizer, alguns se deixam batizar pelos mortos, vejam só. Havia as pessoas que tinham morrido, aqueles que encontraram a Jesus e perceberam que desejariam essa vida para os seus antepassados, pai, mãe, avô, avó, que conheciam o caráter de seus pais e seus avós, que já tinham morrido no tempo de Jesus. Eles se faziam batizar pelos mortos. Eu quero me batizar pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos que já morreram. Por que se Cristo não ressuscita, como é que alguns se deixam batizar pelos mortos, dizia São Paulo. Olha como isso aí é uma grande, a gente podia dizer assim, é um grande edifício, que nós somos as pedras vivas, mas falta uma pedra aqui, outra pedra ali, outra ali, o edifício se desmorona. Não é assim? Você vê às vezes uma fundação mal feita, o prédio inclina, se cai, uma laje mal feita desaba. Você viu aquele prédio em São Paulo caindo tudo? Então, estruturas mal feitas, o tempo vai corroendo os metais, o ferro que faz as linhas. Um dia aquilo desce tudo para o chão. E essa ferrugem que vai corroendo a fé das pessoas, conferiu o primado a Pedro. Ponto, eu creio no primado de Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ah, mas a pedra angular é Cristo, o valor de Cristo, Cristo é Deus. Nada pode substituir essa pedra angular. E nós, as pedras vivas construídas, Cristo a cabeça, nós somos os membros. Cristo quer um corpo, ou existe cabeça sem corpo? Ou existe uma cabeça com um monte de braços sem nenhum pé? Assim, também nós havemos de crer, pelo dom do Espírito Santo, em tudo aquilo que diz a Sagrada Escritura. Leiamos tudo. Outro dia vi um pastor pregando, né? Você sabe, aqueles gritos, o homem foi crescer e multiplicar. Nunca leu, coitado, nunca leu lá a passagem da Escritura, Jesus dizendo: há eunucos que o são assim pela natureza, há eunucos que se fizeram assim por amor de um rei, tomar conta de um palácio, como Candace, a rainha da Etiópia, que tinha o seu eunuco que conversou com Filipe. Mas há eunucos que se fazem assim pelo reino de Deus. Há aqueles que não se casam por amor ao reino de Deus. Era um pastor famoso da mídia aí. Olha, um erro grasso, um erro medonho para quem se diz um pregador do Evangelho. Antes que eu queira pregar, anunciar o Evangelho, eu preciso conhecê-lo, não com a carne e o sangue, mas com o Pai do céu que revelou isso para você. Não pensamos que deixamos de pedir ao Espírito Santo. Pedimos Espírito Santo todos os dias na missa, para os bispos, para os padres, para o Santo Padre, o Papa. Pedimos o Espírito Santo. A quem o quiser receber, ele virá, ele esclarecerá, ele iluminará, como o próprio Jesus prometeu. Quando vier o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas. Pedimos o Espírito Santo a cada dia, muitas vezes ao dia. Vinde Espírito Santo, iluminai os nossos corações com a força do vosso amor.
Pedimos o Espírito Santo todos os dias. Precisamos. Aí você ouve um grande pregador na televisão falando uma besteira dessa. É para o homem se multiplicar. Jesus foi uma ordem de Deus. Foi, claro que foi. Lá no Antigo Testamento. Mas Jesus vai dizer a pessoas que são incapazes de se casar porque nasceram assim, um problema de saúde. Há pessoas que se fazem assim para alguma outra razão, como lá o ministro da rainha da Etiópia que fora a Jerusalém logo depois da morte de Jesus e voltava lendo no seu carro o profeta Isaías. Era eunuco para ter um bom salário, um grande padrão de vida, para não sair com as mulheres do rei, se fazia eunuco, porque estava interessado na posição que aquilo representava, estaria sempre perto do rei. Então, há eunucos que se fazem assim por amor ao reino de Deus. Agora, se eu e você não tivermos amor suficiente ao reino de Deus para renunciar a tudo, amém, Senhor, foi o dom que a nós foi dado, mas eu não vou desdizer isso, não posso desdizer o Evangelho. Absurdo, uma pessoa que se diz entendedora do Evangelho, da Palavra de Deus. Há eunucos que assim se fazem, se abstêm de uma vida matrimonial pelo reino, por amor ao reino de Deus, porque compreenderam, a eles foi dado, assim como São Pedro, foi dado a eles o dom de amarem muito mais o reino de Deus do que amarem o próprio prazer, ou o prazer de uma companhia, de uma esposa, a mulher, a presença de um marido, as irmãs que se consagram a Deus. Por amor ao reino de Deus, renunciam a um casamento. Por amor ao reino de Deus. Se você não tem amor ao reino de Deus para fazer um gesto desse, não tem importância, mas acredite que outros têm. A você não foi dado, mas a outros foi dado. Então nós ficamos olhando tudo isso. Bendita és tu entre as mulheres, diz o anjo. Alegra-te, cheia de graça, o que nascer de ti é obra do Espírito Santo, o que foi concebido é obra do Espírito Santo, não temas receber Maria por esposa, o anjo vai dizer a São José, porque o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ah, Maria tinha outros irmãos. Não, o que diz a nossa fé? Eu creio nisso. Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Mas como pode? Você está sendo discípulo ou pregador do Deus Todo-Poderoso. Você não pode dizer assim, as portas do cenáculo estavam todas trancadas, mas Jesus ressuscitado entra com as portas trancadas no cenáculo. Entrou com as portas trancadas do ventre de Maria para ele sair para os braços dela. Qual a diferença? Ou você não deixa fazer isso? Você não quer que Deus faça isso? Eu deixo ele entrar no cenáculo com a porta fechada, mas eu não deixo ele sair do ventre de Maria, ela continuando virgem. Eu não deixo isso. Eu não quero que Deus faça isso. Eu não admito que Deus faça isso. É o que tem por trás da consciência dessas pessoas. Ele entrou com as portas fechadas no cenáculo. Pode sair do ventre de Maria para os seus braços, se ele assim o quiser. Se ele assim o quis, pode ter feito. Mas eu acredito. Você acredita que ele entrou no cenáculo com a porta fechada? Acredito. Porque ele é Deus. E do seio de Maria?
Você acredita que ele saiu do ventre para os seus braços? Não, isso eu não quero acreditar nisso, não quero admitir isso. Por quê? Ele não tem poder para isso? Então, há coisas que eles deixam Deus fazer e outras que eles não deixam Deus fazer. Eu não quero que ele dê o primado a Pedro. Eu não quero que Pedro, João e Tiago sejam colunas da igreja. Eu não quero que Nossa Senhora seja bem-aventurada por todos os séculos, porque o Senhor fez maravilhas nela. Eu não quero que o Senhor faça maravilhas nela. Eu quero que o Senhor faça maravilha em mim, mas nos outros não. Nela não. A bendita entre todas as mulheres, não. Você não quer que Deus faça. Então você quer mandar em Deus, dizer o que Ele pode fazer? Ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A quem perdoardes, soprou sobre eles, dizendo, recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem os retiverdes, eles serão retidos. Vejam então, muito mais importante para nós, a nós não interessa estarmos certos, não interessa descobrirmos erros, para nós interessa que todos sejam iluminados pelo Espírito Santo. É o desejo de Deus. Deus quer que todos salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Você viu lá a briga de João e Tiago para que Deus do seu reino pusesse um à sua direita, um à sua esquerda? O que ele vai dizer para eles? Aquele que serve é o maior. Se vocês quiserem se fazer grandes, façam-se pequenos, para compreender. Assim, doravante as nações me chamarão bem-aventurada, mas olha lá para a primeira frase, Deus olhou para a pobreza, para a humilhação da sua serva, para a pobreza, para a insignificância da sua serva. Ele olhou para a minha pobreza, para a minha pequenez, para a minha insignificância. Vai pondo aí os sinônimos de pobreza e de humilhação, de humildade que você quiser pôr. Mas ele pegou aquela criatura que ele não é a palavra de Deus, quem se humilha será exaltado. Ela se humilhou muito, mais do que todos nós, que queremos todo o tempo ficar corrigindo os outros, ficar censurando, criticando, acusando de erro aquilo que não é erro. Então, muito mais humilde que nós. É por isso que a graça não foi dada a nós. Por isso que a graça foi dada a Nossa Senhora, olhou para a humilhação da sua serva. Ninguém se humilhou mais do que Nossa Senhora na presença de Deus. Só que também ninguém recebeu uma alegria tão grande, uma graça tão grande de conceber em próprio ventre o Filho eterno de Deus. Que o Espírito Santo seja a minha luz, a sua luz. Não nos interessa criticar ninguém, interessa cada dia descobrirmos a vontade de Deus. A gente estava dizendo contradições. João levou Nossa Senhora para a sua casa. Ele tinha outros irmãos, entenderam. Mas ali aos pés da cruz estava João. O discípulo a recebeu. Eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Olha que precioso. Peçamos ao Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, dê a sua luz para mim, para todos aqueles que estão partilhando, vivendo essa palavra, para que todos sejamos unidos para a glorificação do teu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.